Esse é o primeiro vídeo de alguns que eu pretendo gravar explicando algumas coisas sobre métodos de estudo, né? Métodos de revisão, como como é a minha rotina de estudos para concurso público. Meu nome é Taiwan, eu tenho aprovação em alguns processos seletivos aí já, alguns concursos públicos, estágios para estágios na época da faculdade, Ministério Público, residência jurídica. Antes disso, eu também tive uma aprovação aí para agente de saúde no meu município. Eu moro em Araguaína, do Tocantins. Também fui aprovado na Polícia Militar aqui do estado. Nesse meio tempo também tive algumas reprovações aí. E para conseguir essas aprovações, eu tenho me observado, né, estudando e aperfeiçoando os meus métodos de estudo. Tanto que de um ano para cá eu tenho mudado algumas coisas, né, para melhorar o rendimento. Dessa aprovação na PM, eu mudei bastante a minha forma de estudo, principalmente no que tange a revisões. Eu mudei um pouco aí minha estratégia de revisão. Já tem um tempo que eu estou numa preparação para outro concurso público já. Vai fazer aí mais ou menos uns 7 meses. E eu tenho usado muito, principalmente nesse último concurso que eu fiz, nesse da PM, Anki. O Anki tem ajudado bastante, sabe? E flashcards de papel, sabe? Aquele flash, como se fosse um Anki analógico mesmo, um Anki físico. Você mesmo vai lá e anota, faz as anotaçõezinhas e você vai revisando. Aí você põe a pergunta na frente e atrás você põe a resposta. Eu uso muito assim também, eu deixo dentro da minha carteira. Aí eu estou trabalhando agora, então nos meus intervalos eu reviso por ali. Eu deixo dentro da minha carteira alguns flashcardzinhos de papel e aí que eu tenho um tempinho ali, vou revisando. Também dá para você fazer pelo Anki, pelo aplicativo do Anki, né? Também é bem interessante. Eu gosto mais do de papel porque eu decido quando é que eu vou ver de novo. O Anki ele tem uns minutinhos, às vezes ele põe ali um dia para você ver de novo aquele mesmo conteúdinho, aquele mesmo flashcard. E o de papel eu vejo quando eu quero. Então eu gosto bastante. Caderno de erros. Eu uso o Tec Concurso para resolver questões. E lá mesmo eu monto meus cadernos de erro. E isso ajudou muito na minha preparação para conquistar essa, essas aprovações, né? Principalmente a mais recente. Na de agente de saúde eu nem tinha método nenhum, sabe? Eu nem tinha método nenhum. Passei mesmo, não sei, na raça. Porque eu nem tinha método nenhum. Só na tora. Só passei porque era um concurso bem menos concorrido mesmo. Mas qualquer outro concurso, um pouco mais concorrido, com certeza eu não teria passado. Porque eu não tinha método nenhum. Já na PM já foi diferente. E me ajudou muito. O Anki ajudou muito. Revisão é muito importante. Revisão é 80% do seu estudo. É revisão. Você tem que estar o tempo todo reciclando o conteúdo que você vai absorvendo o tempo todo. Todo dia você tem que estar reciclando. Senão ele vai sumindo da sua cabeça. Que você estudou mais para trás, vai se perdendo, vai ficando pelo caminho, você vai absorvendo conteúdo novo, o que for antigo vai ficando. Então você tem que estar o tempo todo reciclando. O tempo todo vendo o que já foi estudado. É até um pouco chato você ter que ficar vendo o tempo todo. Ah, mas eu já sei, aí você tem que ficar vendo. Mas é assim, você tem que ver, senão você vai esquecer. Você vai esquecer de algum detalhezinho, ah, mas eu já sei. Não, você vai esquecer de algum detalhezinho. Lá na hora da prova, aquela pergunta, você vai esquecer de um detalhezinho, você vai errar a questão por causa disso. Então não vale a pena. Você tem que apostar na revisão, tem que revisar, dedicar aí
um bom tempo se eu estudo a revisão. Eu conversando com um colega meu, que já tem aprovação em alguns concursos públicos aí até mais concorridos. Ele agora é analista do TRF. Ele está em Marabá agora, analista do TRF. Grande Anderson, foi meu colega da faculdade. E eu conversando com ele sobre método de estudo, ele me falou uma coisa que eu não fazia. Eu pegava o assunto, eu estudava ali a teoria, ia resolver questões, ficava resolvendo questões, resolvendo questões. No dia seguinte, eu já passava para outro assunto e bola para frente, ia resolver questões, estudava mais que eu dava naquele dia ali daquele assunto, outro dia já outro assunto. Ele estuda já de um jeito diferente, que eu acho bem interessante. Já tem aí mais ou menos aí umas 3 semanas que eu estou praticando. Você permanece, a depender da complexidade do assunto, não mude de assunto. Né? Você acabou suas horas de estudo naquele dia, você não conseguiu ainda absorver completamente aquele conteúdo. Eu estou estudando atos de improbidade que atentam contra a administração. Até você aprender ali todos os atos que causam, que são atos de improbidade que causam, sei lá, prejuízo a erário, ou enfim, você não sai daquele conteúdo, entendeu? Você não sai até você terminar todo aquele conteúdo, até você aprender aquele conteúdo de verdade, você não sai. Ele falou que já aconteceu de passar até uma semana num conteúdo só. Comigo isso não aconteceu ainda, né? Eu não topei com um assunto assim que fosse me fazer passar uma semana num conteúdo só. Eu passei 3 dias. Foi o máximo que eu passei num conteúdo só. Mas assim, eu tô nesse novo método aí de estudar agora. Agora eu tô, como eu disse, eu dei uma reformulada depois da prova da polícia. Porque apesar de ter tido aprovação, ter tido êxito, não, o rendimento eu não considero que foi compatível com as horas líquidas que eu dediquei, né? Então eu vou fazendo alguns ajustes ali para melhorar o rendimento, né? Até porque preciso melhorar o rendimento, porque esse próximo concurso que eu vou fazer agora já é aí um pouco mais concorrido do que a polícia militar, né? Então, assim, eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre isso. Quem que tiver alguma dúvida, quiser conversar, compartilhar aí sobre métodos de estudo, me manda uma mensagem aí deixa um comentário, tá? É que a gente vai conversando aí, discutindo. É um canal que esse canal essa série de vídeos eu tô postando justamente para isso, interagir com o pessoal que também estuda para concurso, que também tá aí nessa luta, né? A gente sabe que é bem árduo, bem complicado. E é isso, né? Até a próxima.